Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, bom dia para você que está sintonizado no programa Manhã Boa Nova desta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu, Vanessa, já desejo para você uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira. Fique conosco, temos notícias, informações, espiritualidade e muita alegria aqui no nosso programa. Nós vamos falar hoje das Casas André Luiz, que neste ano completa 69 anos de atividade no bem. Quem visita as Casas André Luiz é tocado profundamente em sua sensibilidade e se contagia com o entusiasmo que o trabalho da casa oferece. Vamos saber mais sobre isso no dia de hoje. E também teremos as colunas de Humberto Pazian e Juliano Posati. Fique aí conosco e participe do nosso programa, que é muito fácil, tá bom? É só você salvar o nosso número aí no seu celular, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 98575 9580. E também temos o nosso Facebook, nós estamos ao vivo na nossa página, facebook.com/TV Mundo Maior. Vai curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando as suas opiniões sobre os temas de hoje, fazendo perguntas também, que eles estão aqui prontos para responder nos nossos estúdios. Eles quem? Os nossos convidados e o nosso comentarista de toda quinta-feira, o presidente do Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos convidados. Eu não guardei os nomes de vocês, me perdoem. Mas vai ser apresentados ainda, Isso, né? Vão sim. E é um hoje prazer estar aqui. Tá de folga hoje? Hoje estou um pouquinho de folga, por isso que eu vim a paisana. Mais despojado. Não vim uniformizado. Adorei o visual, Edson. Obrigado. Muito bacana. Hoje também a presidente das Casas André Luiz, Margarete Pulmer. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar, com o pessoal da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Bem-vinda ao nosso programa. E também temos ele, que é diretor-secretário das Casas André Luiz, Davi Vieira da Costa. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando desta manhã com vocês. Que bom, vamos falar bastante sobre as Casas André Luiz hoje, tá bom? Bem-vindos ao nosso programa. E vamos começar com a nossa coluna. Toda semana, Humberto Pazian tem informações muito importantes para todos nós. É muito bacana, né? Ouvir o que ele tem a dizer aí na coluna Para Viver Bem. Confira. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Boa Nova, da TV Mundo Maior e da Manhã Boa Nova, né? Bacana estar aqui com vocês, pensando um pouquinho. Adoro esse momento, porque eu penso junto com vocês, faço essa reflexão para poder melhorar um pouquinho, né? Quem sabe conseguir um lugarzinho mais tranquilo no além, ou aqui mesmo. Mas enfim, estava aqui pensando. Pensem comigo. Já viram como tem pessoas, espíritas, espiritualistas, que sabem muito, já estudaram, leram, partilham de opiniões nas comunidades espíritas, mas agem diferente disso. Agem diferente daquilo que pregam. Ou seja, são arrogantes, ofendem as pessoas, são muito egoístas. Já perceberam? Eu sei que não é legal falar sobre isso, mas você já percebeu, né? Pois é. Sabe por que você percebeu? Porque é fácil. É muito fácil nós olharmos para as outras pessoas e observarmos, compararmos. Se alguém está sendo assim um pouco além do que deveria, na hora já falamos, olha como está sendo aquela pessoa, que coisa feia, que coisa chata e assim por diante. Às vezes falamos, às vezes não falamos, mas observamos. Agora, se nós tivéssemos essa mesma capacidade, tá legal? Para observarmos a nós mesmos, para verificarmos aonde estamos errando, se nós estamos realmente sendo coerentes com aquele aprendizado que temos recebido, se estamos sendo orgulhosos, vaidosos, egoístas. Puxa vida. Já pensou se nós tivéssemos um espelho mágico, que colocássemos assim à nossa frente e percebêssemos quem somos? Nossa, ia ser incrível, né? A gente olhar e dizer, puxa vida, nossa, olha, eu não tinha percebido isso. Eu estou sendo um pouco arrogante, vaidoso, egoísta, orgulhoso. Nossa, como eu fui grosso com essa pessoa. Eu acho que ajudaria muito a nossa evolução.
Mas sabe de uma coisa? Eu acho que esse espelho existe. Existe, sim. As outras pessoas são esses espelhos. Quando as pessoas nos observam, assim como nós observamos a elas nos dão um retorno, sim, uma reação. E observando a reação das pessoas, nós conseguimos saber quem somos. A maneira que elas nos veem dão-nos uma amostra daquilo que nós representamos para elas, de como estamos agindo. Percebe? Não quer dizer que a opinião delas seja verdadeira, mas vai nos aproximar da nossa própria realidade. Então é legal a gente observar isso. Se todas as pessoas à nossa volta estão irritadas com a gente, alguma coisa tem de errado. Eu acho que nós não estamos sendo agradáveis a elas. E aí a gente pode pensar, podemos pensar o que estamos fazendo, como estamos agindo, para podermos mudar ou não, se entendermos dessa forma. Mas pelo menos teremos uma amostragem para podermos verificar quem somos. Não é legal? Olha, mudar os outros eu acho que é um pouco difícil, porque depende de uma série de fatores, mas mudar a nós mesmos é mais fácil desde que queiramos. Tá? A ideia do Espiritismo, eu acho que a ideia do Evangelho é essa reforma, é mudarmos para melhor. Sendo melhor, evoluímos e assim por diante. Não basta, portanto, o aprendizado que temos, não basta todas as vezes estarmos lendo, todos os dias ouvindo, precisamos praticar. E essa observação da nossa reação nos outros é uma forma legal de avaliarmos, como se fosse uma provinha, para sentirmos como estamos nesse aprendizado. Ok? Fica esse comentário de hoje para você refletir e eu desejo, já disse antes e agora confirmo, um excelente dia. Tá legal? Beijo no coração. Até. Nós agradecemos a participação aí do Humberto Pazian. Até a próxima semana. Ele está falando aí de nós nos conhecermos de verdade, né? Qual que é a importância de nós nos conhecermos de verdade, Edson? Eu acho que é extrema, porque inclusive os espíritos falam sobre isso, né? Acho que é a pergunta 939, se eu não me engano. Não estou aqui lembrando assim todas, mas o Kardec faz esse questionamento e eles respondem, né? Que a melhor forma de você ter de se melhorar nessa vida é se conhecendo. Isso é Santo Agostinho que responde. E depois o Santo Agostinho também faz um comentário elencando ali algumas coisas que você pode fazer, como ele fazia. Ele diz que ele, de noite, fazia aquelas reflexões, né, das suas atitudes, o que ele fez que poderia ser condenável ou não, o que ele poderia estar melhorando e por aí adiante. Então ele fazia um diálogo sincero com ele toda noite. Isso era a forma que ele encontrou de se conhecer e saber o que ele precisa melhorar, né, ao longo do tempo. Nós encarnamos não para continuar os mesmos, nós encarnamos para nos transformar, para ser diferentes. E só tem um jeito de você saber o que precisa transformar e ser diferente. É se conhecer. Só que se conhecer não é fácil. É fácil, Margarete? Não é fácil porque quando você fala em autocrítica, é difícil da gente admitir, né, que tem defeitos. Então, muitas vezes, quando as pessoas nos falam algumas coisas que a gente precisa mudar, a gente custa acreditar que é com a gente. Não, mas eu não sou assim. Né? Então, essa reflexão, como ele falou, da noite, muitas vezes a gente tenta colocar dentro de um armáriozinho aquilo que realmente a gente precisa estar mudando. Então, essa reflexão tem que ser, sim, sincera. Tá? Sincera no sentido de admitir que a gente erra, sincera no sentido de admitir que muitas vezes o orgulho nos impediu de fazer transformações, tá? Sincera no sentido de admitir que às vezes a gente tem que pedir desculpas por aquilo que fez, tá? E aí sim a gente segue adiante. Aí sim a gente vai começar a se conhecer. Importante a nossa reforma íntima, né, Davi? Também. Sem dúvida. Esse é um desafio diário, né? Eu costumo propor que a gente faça um inventário daquilo que nós fizemos durante o dia e avaliar os acertos e os erros, as omissões, né, onde a gente andou um pouco fora da linha, que seria o correto. E o Humberto Pazian,
ele fez uma proposta, né, de nós olharmos no espelho para ver se a gente identifica quem é que nós somos. Né? E isso precisa coragem. Precisa. Porque olhar só a imagem é muito fácil, mas precisamos olhar um pouco além. E a reforma íntima, ela é diária e é um desafio muito difícil. Vamos tomar esse desafio para nós, né, Edson? Eu queria fazer um complemento que eu digo assim, para você se conhecer e se aceitar de fato, você tem que ter uma boa dose de auto-perdão e de uma capacidade de entender que você está num processo de aprendizado, né? Que você vai cometer seus equívocos e tudo, mas que isso faz parte de um processo. Vamos errar, né? Porque o que foi falado, né? A gente vai engavetando as coisas. E o que você engaveta, você não traz a lume, quer dizer, você não traz para a realidade e você não trabalha aquilo, né? Vamos assim dizer. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de se perdoar, de entender que a gente está nesse processo para que aceitar os nossos erros. Porque é só aceitando os erros que a gente vai transformá-los. Com certeza. Né? E tudo começou com um centro espírita. Com o passar do tempo, ganhou destaque o atendimento gratuito a pessoas com deficiência intelectual em todos os graus de comprometimento, leve, moderado, grave e profundo, com ou sem deficiência física associada. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz foi fundado dia 28 de janeiro de 1949 e está completando 69 anos de existência. Hoje, a missão da instituição é gerar a qualidade de vida material e espiritual às pessoas com deficiência intelectual. São atendidos atualmente 1.600 pacientes. Foram pessoas inspiradas que projetaram e levar a assistir com carinho e cuidado as crianças deficientes mentais. Hoje é compromisso da instituição protegê-la por meio de ações terapêuticas, promovendo a sua inclusão social, sensibilizando as pessoas a respeitarem o seu direito de crescer em condições de liberdade e dignidade. Conosco aqui a Margarete e o Davi para falar sobre essa data tão importante. Como é que vocês conheceram as Casas André Luiz? Primeiro, Margarete. Primeiro as damas, tá? Isso mesmo. Olha, eu buscava, né, um local onde pudesse estudar um pouco, tá? Porque o centro que eu frequentava não tinha estudo. E aí uma das minhas amigas me recomendou o Centro Espírita Nosso Lar da Vila Galvão, que era onde o pai dela frequentava. Né? Então eu sempre brinco e digo, as pessoas muitas vezes dizem que vieram pela dor. Eu não vim pela dor, mas pela vontade de fazer o estudo. E aí estou lá há 30 anos praticamente, e feliz e não quero sair não. Aprendi bastante. Muito bom, Davi. Incrível, não conhecia a história da Margarete, mas é praticamente idêntica. Eu frequentava uma casa muito pequena e buscava conhecimento. E do ônibus, um dia no trânsito, ele parou naquela rua, quase chegando no Terminal Santana, onde foi a nossa primeira casa. E eu vi escrito lá alguma coisa e me interessei. E dias depois eu passei lá para tomar informações e descobri que o centro era na Rua de Baixo, na Duarte de Azevedo. Aí comecei a frequentar, me matriculei no curso e aí conheci a casa e isso já vão somando 30 e poucos anos. Mas o mesmo tem. Você sabe o que foi mais interessante? É que quem me recomendou isso tudo foi o meu mentor. Ele dizia assim, precisamos estudar, procure um lugar. Então eu nunca vou me esquecer isso, porque foi sob orientação dele que a gente foi procurar um lugar que tivesse sim um curso para que a gente estivesse aprimorando, aprendendo e fazendo essa reforma, né, interior, como ele disse. Porque não tem como esquecer. Quanto mais jovem, a gente é mais afoito, ansioso. Ainda sou até hoje, mas acho que um pouquinho menos teimosa. Sabe o que eu achei interessante na fala da Margarete? O mentor dela, precisamos estudar. Foi isso Olha que mesmo. interessante. Não é você precisa estudar. Olha que interessante. Interessantíssimo. Você vê? Porque às vezes a gente acha que o mentor já sabe tudo e que ele que vai só nos guiar. E não, e esse aí, você viu que... Parabéns, viu? E bom você ter guardado isso também. Parabéns ao mentor e a você, Margarete. Como é que você conheceu as Casas André Luiz, Edson? Eu conheço assim o Manuel Bento fica ali próximo, né, do centro. Aqui em então Santana, a gente conhece assim de atividades, né, de passar em frente e tal.
visitar aqui a obra fantástica que tem aqui, né? Então, Na dessa unidade de forma longa que eu conheci, permanência. Não sou um conhecedor profundo, lógico, mas conheço o trabalho que eu acho... Eu vou falar um pouco mais para frente sobre ele, eu acho fantástico. É fantástico. É. Como é que foi o início das suas atividades lá nas casas e quando que foi que você começou a trabalhar mesmo lá nas casas, Margarete? Olha, foi logo no primeiro ano, porque antigamente não tinha a regra de você primeiro faz o curso para depois ir para uma tarefa. Porque eram menos trabalhadores, então aparecia a vaga, você ia. E já no primeiro ano, a minha expositora, a Altair, né, depois ela saiu do centro, abriu um centro próprio e tal, e ela disse, olha, tem vagas na evangelização infantil. Você não quer ir para lá, tal? A gente vê que você gosta, né? Aliás, mulher falante, né? Aí lá fui eu, primeiro dia de aula. Aí, cheguei lá, a professora, né, que me indicaram para ficar junto, ela falou, você está vindo para cá? Sim. Ai, que bom, porque a semana que vem eu estou indo embora para o interior e hoje é meu último dia de aula. Aí já o cabelo já, né, que beleza. Levantou, falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, puxa, como é que eu vou aprender? Né? Não tenho curso e tal. E eu me lembro que um dos expositores, o Marinho, ele me disse assim, ele e a esposa, faz o seguinte, você vem no domingo, tá? Porque acho que por conta do calendário, no domingo era a aula, né? Daquela matéria. E no sábado seguinte seria a mesma aula, só que com outra turminha. Você vem no domingo, assiste, aprende, estuda, e aí você vem no sábado seguinte. Foi assim que eu comecei. Eu ia no domingo, simples assim. assistia a aula deles, preparava, pegava cola, com certeza, né, no início. E aí depois é que eu vinha para os alunos. Deu muita tremedeira no começo, mas depois essa experiência foi ótima, porque os meus filhos estavam nessa mesma idade, então eu aprendi muito com os alunos em como lidar com os meus filhos, porque às vezes anseios das crianças, aquilo que eles pensam, eles não falam em casa para os pais, eles falam para os amigos, para os professores. Então eu ouvi os alunos lá e aplicava na minha casa. Foi uma troca muito legal. Foi a minha primeira atividade. Excelente. E Aí, você, Davi? Fala um pouquinho para nós. Então, eu comecei a fazer o curso e acho que no segundo ano já eu fui convidado para trabalhar na biblioteca. Naquela época, lá no final dos anos 80, nós tínhamos uma banca parecida com uma banca de jornal que ficava na frente do centro, onde a gente vendia os livros da doutrina espírita. Então, meu primeiro trabalho lá foi na ali. Duarte de Azevedo? Na Duarte de Azevedo. Então, meu primeiro trabalho foi ali na banca aos domingos, que era o dia que eu tinha disponível. Aí foi só o primeiro passo. Então, depois eu já fiz tantas coisas, tantas atividades na área de ensino, no salão de reuniões, e foi assim. Depois eu passei a fazer parte do conselho, que acho que vamos tratar desse assunto daqui a pouco, e desde então estou lá há 30 e tantos anos. Muito bom saber como que foi o início de vocês. Só trazer algumas participações pelo Facebook. O Edson de Freitas, seu xará aí, Edson. Ele participa sempre, o Edson. Participa sempre, mandando um bom dia para todos nós aqui. Falou, linda Vanessa. Obrigada. Um beijo para você. Entendi porque que você falou dele. Eu também. Não, gente, é o primeiro recado, é sério. A Solange Gon, a Rita Aparecida, da cidade de Limeira, São Paulo, Jane Iondaime, Rita de Souza, Maria de Fátima Cardoso, Thelma Cristina e Adélia Freitas, todos mandando um bom dia, paz e luz no coração. De vocês também, continue participando, enviando perguntas, o que você acha aí sobre o trabalho das casas André Luiz, qual que é a importância, esse aniversário que está chegando aí das casas, né? Vamos falar bastante sobre isso também daqui a pouquinho, depois do intervalo, e a gente volta já já, fique por aí. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse
www.mundomaior.com.br. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Manhã Boa Nova de volta e agora trazendo as informações do Celso Santos com o quadro diário aqui no nosso programa, né? O Você Sabia? Vamos conferir. Bom dia, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana o tema é cidadania e hoje vou passar 7 passos para você refletir sobre este tema. Primeiro passo, entenda que o mundo não acaba em sua casa, vizinhança, bairro, cidade, estado ou país. Segundo passo, aprenda algumas das línguas mais difundidas do mundo. Terceiro,
Seja tolerante, respeitoso com a cultura de outros povos. Quarto passo, resista, revogue, denuncie a intolerância em todas as suas formas. Quinto passo, oponha-se ao racismo, tribalismo, regionalismo, preconceito religioso e segregação de todos os tipos. O sexto passo, valorize cada vida humana da mesma forma que você valoriza a sua. E sétimo, sinta-se bem-vindo em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Amanhã eu volto para falar um pouco mais sobre este tema, mais 7 passos para você alcançar a cidadania. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Forte abraço. Até amanhã. Até amanhã, volta aí o quadro Você Sabia. E no bloco anterior, a Margarete estava contando a história dela com as casas André Luiz, né? Aí você queria fazer um complemento, né, Edson? Eu queria fazer um comentário, que ela citou aí que meio que caiu de paraquedas ali na evangelização infantil, né? Foi mais ou menos isso. Foi né? isso mesmo. Se dispôs a trabalhar, depois chegou lá e a pessoa que estava lá saiu e acabou sobrando para ela. Uhum. Na verdade, a maioria dos dirigentes espíritas de hoje, os mais antigos, tem história quase que semelhante. Porque as casas não estavam estruturadas, né? Elas não tinham condições de ter cursos ou coisa desse tipo para receber um trabalhador, um voluntário. E, aliás, a gente estava até comentando aqui, né, Davi? Se você quiser montar uma casa espírita hoje, estruturada, você não vai conseguir. Você vai ter que começar também um processo ali de contar com quem você tem de voluntários, e aí, aos poucos, ir se estruturando. É mais ou menos isso que acontece, né, com todo mundo. Com certeza. Tá. E falando em hoje, né, atualmente, qual que é a sua função? Como é que está agora as suas atividades hoje lá na instituição, Margarete? Hoje eu estou como presidente das Casas André Luiz, tá? E tem outras atividades. Eu trabalho no grupo mediúnico, dou aula, né, no curso de doutrina também. Mas eu acho que a atividade que mais agora, né, toma o meu tempo como presidente das casas. É verdade. E não deve ser fácil. Não. Estou aprendendo. E você, Davi? Eu sou diretor secretário, é uma função que assessora a presidência, apoiando em diversas atividades, e cuido de algumas atividades internas, atividades burocráticas. E na área doutrinária eu faço plantão no presídio militar Romão Gomes. Uhum. Quantos voluntários ajudam na instituição e qual que é a importância desses voluntários para as atividades das casas, né? Diretamente, nós temos 550 voluntários, né? Então, dependendo da ação, recrutam-se, né, todos que a gente pode. Por exemplo, na Noite de Luzes, nós tivemos quase 250 voluntários, porque é um momento em que a gente consegue trazer todos os pacientes, né, para fora do quarto, porque a maioria é acamado, para que eles possam ver ali a festa da Noite de Luzes, o coral e as diversas apresentações que outros voluntários fazem para eles também. Mas eles nos ajudam nas atividades da lavanderia, nos passeios. Nós temos voluntários que vão de domingo cantar e tocar para aqueles que ficam nas camas, né, o tempo todo. Nós temos voluntários que nos ajudam na digitação, né, com relação à nota fiscal eletrônica. Então, enfim, tem diversas atividades lá que os voluntários podem nos ajudar. Claro. Diretamente na unidade de longa permanência. Perfeito. Né? Isso. Lá no Manuel Bento também não seria o mesmo sem os voluntários, né, Edson? Não seria, você não consegue fazer, né? Lá nós temos atividades de segunda a domingo, à tarde, à noite. É muita coisa, muitos trabalhos, muita atividade acontecendo. Então, se não tiver os voluntários, você não consegue. Com certeza. E quantos colaboradores remunerados são nas casas André Luiz, Margarete? A folha de pagamento é 2.050 funcionários no complexo Uau. todo. Uau! Né? São a unidade hospitalar, nós temos o ambulatório, né, que faz o atendimento também, os centros espíritas, os mercatudos, que são as lojas também, né, que nós temos para poder ajudar na parte da renda. Então, no todo, são 2.050 funcionários. Falou de renda, então qual que é o gasto mensal médio aí, Davi? 9 milhões. Nossa, pouca coisa. Só isso, 9 milhões? Ah. Com bastante
Economia, porque olha, quando vem emergências, né, ele ultrapassa um pouquinho. 9 milhões é o custo mensal. Como que a instituição se mantém? Nós temos convênio com a Secretaria da Saúde, que supre em torno de 50%, um pouco mais, e o restante advém das vendas do Mercatudo, como a Margarete disse, de sócios que nos auxiliam nessa tarefa, e doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, e um percentual pequeno que é o que a gente chama de LOAS, que toda pessoa deficiente tem direito a receber um salário mínimo. Então, esta receita que o paciente teria direito, por ele estar institucionalizado, sob nossa responsabilidade, essa verba também vem para a instituição. Então, em torno de quase 5 milhões vem do nosso convênio com o Estado. E o restante nós temos que buscar nestas fontes. É um trabalho muito árduo, diário, difícil, complicado, porque a economia não está favorável e a maioria das pessoas, no primeiro momento, quando vão fazer seus cortes, né, de orçamentos, acabam tirando aquilo que não vai pesar muito. É uma tarefa difícil, diária, mas estamos na luta. Com certeza. Nós sabemos aí que 2016, 2017 não foram fáceis, assim, financeiramente para ninguém, e para a instituição não foi diferente, né? Como é que foi, assim, esses anos, como é que foram esses anos de crise, vamos dizer assim, que vocês fizeram aí para poder manter as atividades, e o que está sendo feito hoje em dia também? Tá, primeiro eu vou dar uma resposta rápida. Foi muito dolorido. Teve dia da gente sentar e falar, e agora? O que é que nós vamos fazer? Tá? Teve noites da gente entre nós, né, conversa, puxa, eu não dormi essa noite, né, por conta da preocupação. Por quê? Quando você tem que fazer cortes, em primeiro lugar, você tem que tomar cuidado, porque você está lidando com pacientes que dependem das outras pessoas, é uma unidade hospitalar, tá? E você fala, onde que eu vou cortar aqui? E se isso atingir, né, o tratamento do paciente, que é uma das nossas finalidades, tá? Mas aí você vai trabalhando, vai vendo onde tem gordura aqui, gordura ali. Nós trabalhamos bastante o desperdício, porque, obviamente, onde tem, né, cerca de 2.000 e poucas pessoas mais voluntários, acaba tendo essa coisa. Então, foi muita briga no bom sentido. Pessoal, a luz está acesa, cuidado com a torneira da água. Será que a gente precisa fazer toda essa compra? Então, nós acabamos mexendo também. Por exemplo, se o estoque era para 6 meses, hoje o estoque é mensal, justamente por conta da parte financeira. E sem contar que os nossos moradores, né, da unidade eles moram hospitalar... lá, né? É importante falar isso para as pessoas. Cerca de 600 pacientes moram lá. Eles estão envelhecendo e demandam um tratamento maior. Então, são mais exames, porque nós temos paciente com 60 anos. Uma das crianças, né, que nós falamos, 50 e poucos anos. E aí já vem... A gente sabe que geralmente você vai no médico, ele já te dá aquela carga, né, de exames para fazer por conta da idade. E esses também, por conta de terem menos movimento, então eles precisam de um cuidado maior. E isso aumenta os gastos, né, vamos dizer. Então, de onde a gente vai tirar? Porque eu tenho que dar continuidade na qualidade de vida dele. Então, isso nos preocupou. Tá? Nós trabalhamos também alterações nas lojas para poder reduzir o custo, para poder melhorar, um trabalho mais intensivo com reaproveitamento do material que é doado, porque Legal. A gente sabe que tem material que é muito bom, de qualidade, vai para a loja, e outros, por conta até da situação econômica, já não está numa condição de ir direto para a loja. Então, a gente tem oficinas para ajudar na reforma, e isso tem acontecido cada vez mais. Por quê?
Quem doava um sofá novo por conta da crise, espera o sofá ficar velho. Um exemplo, né? E assim, pessoas que doavam ficaram desempregados, até ligavam pedindo desculpas, né, no nosso telemarketing, porque já não poderiam mais doar aquilo que faziam há muitos anos. Outras diminuíram, né, o numerário que eles passavam. E assim a gente vai convivendo aí com a crise e esse ano não vai ser diferente, tá? A gente sabe que tem uma expectativa melhor, né, na linha econômica no país, uma esperança grande, porque parece-me que começamos a girar, né, mas ainda temos que tomar muito cuidado e não dá para brincar, não. São atitudes que vocês tomaram que eu acho que dá para levar para sempre, até o desperdício, como você disse mesmo, que a gente, às vezes antes não prestava atenção e agora sim. Mas o que nos pega também são as coisas que você não pode deixar. Por exemplo, o ano retrasado, né, Davi? A chuva derrubou um dos muros. É verdade. Então a gente teve... O muro caiu na casa do vizinho. Você tem que estar resgatando isso. Desse, o que fazer? Um dos prédios das lojas também teve um problema estrutural por conta das chuvas. Você acaba tendo um gasto que você não espera, né? E assim sucessivamente. Se a gente for falar aqui de problemas que vêm das emergências, e lá tem bastante, até por conta do tamanho, né? Prédio antigo, tudo, tem que ter uma... Precisamos indenizar o vizinho, porque estragou os móveis da casa. Responsabilidade, né? Exatamente. Despesas inesperadas, que não estavam na nossa agenda. Mas acontece, né? Você tem que tomar uma atitude. E aí você falou dos mais de 2.000 funcionários. É legal falar para as pessoas o que é feito lá. Eu sei que tem psicologia, eu sei que tem terapeuta ocupacional, mas vamos falar um pouquinho mais quais são as atividades para os assistidos aí, Davi. O que tem lá? De atividades? Isso. Bom, profissionais, né? A gente tem psicologia, psiquiatria, esqueci o nome agora. Tem geriatria, porque vocês estão envelhecendo. Tem geriatria tem também. Geriatria, dentista, equipe de enfermagem. Toda a equipe médica necessária para que os pacientes tenham um cuidado adequado. Eu até nem costumo chamar de pacientes. Como eles moram conosco, eu digo que nós temos 600 filhos, né? Então, para cuidar bem desses filhos, a gente precisa não só da parte médica, mas também na parte alimentar. Então, temos nutricionista, para que prepare dietas adequadas. Enfim, eu queria lembrar o nome daquela atividade. Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, exatamente. Então, tem uma gama de serviços... Tem até cabeleireiro, né? Exatamente. Muito legal isso. É uma gama de serviços técnicos necessários para que eles tenham o cuidado que eles precisam. Muito bom isso. E falando um pouquinho de bastidor também, por exemplo, nós temos o trabalho da hotelaria, da lavanderia, que não para, tá? São muitas máquinas lavando roupa. Para você ter ideia daqueles... São carrinhos grandes, sai de lá 35 carrinhos por dia para abastecer as unidades. Por quê? A minha criança, né, a maioria usa fralda, né, acaba sujando mais a roupa, o seu pijama, tem mais trocas por dia. Então, a gente fala que é uma cidade com formiguinhas, cada um fazendo o seu papel, para que a estrutura, no geral, né, não cause implicações. É isso. Davi. Um dado bastante importante, a nossa equipe de dentistas é um grupo especializado, né? Porque tratar de paciente com deficiência na parte odontológica é um desafio desconhecido. Né? Imagina. A gente às vezes dá trabalho, né, no dentista, imagina os pacientes. Para nós também é difícil, imagina para eles que muitos têm uma arcada dentária mais complexa e há casos em que precisa de anestesia geral para poder fazer o trabalho no paciente. E nós fazemos, inclusive, implante. E nesse item nós somos referência. Exatamente. Inclusive o pessoal da USP, né? Muitas vezes nos procuram até para ver como é o atendimento.
Nós temos estagiários lá também, não só nesse setor, para poder passar essa especialidade. E tem educação física, né? Tem os jogos que vão para cá, os pacientes saem para jogar, isso é muito legal também, né? É um desenvolvimento completo dos pacientes, né, Margarete? A gente tem feito um trabalho de ressocialização para aqueles que têm condição de estar indo, né? Para conviver com a sociedade. Então, eles têm os passeios quando dá no shopping, na praia, né? Na praia, mas é sempre em torno de doações, tá? O pessoal doa o ônibus, os voluntários também. Esses dias, agora no começo de fevereiro, eles vão lá para ver... Como é que fala? Aquele pessoal de Esquadrilha da Fumaça. Legal. Tá? Então, irão 3 funcionários, 17 voluntários e 25 pacientes para poder estar conhecendo a Esquadrilha da Fumaça. Vai ter uma apresentação especial para eles. Muito bom. E na parte da educação física que você falou, a gente participa com alguns dos jogos, né? Dos externos que tem, até os meninos vêm, nós temos um paciente pequenininho, ele tem 2,10 metros, feliz da vida quando ele vem. É uma criança, né? Porque a idade mental é diferente, fala, ganhei medalha. Eu falei, que legal. Muito bom. Que bacana. Qual é a importância desse trabalho? Eu queria fazer uma pergunta para eles. Pode fazer uma pergunta. Assim, eu queria entender na estrutura de administração se o centro espírita é separado da administração da unidade hospitalar ou é conjunto? Na realidade, é um conjunto, né? A gente fala que o Complexo André Luiz seria, então, a Fundação Espírita André Luiz, né? De braços dados com as Casas André Luiz, de braços dados com o Centro Espírita Nosso Lar, que na realidade é o pai onde tudo começou. Só que para administrar, nós temos assim, o Centro Espírita Nosso Lar trabalha toda a parte espiritual nos centros espíritas, os seminários, os cursos, e dentro da unidade hospitalar, são eles que também cuidam da parte da energização, dos passes dos pacientes. A gente tem toda uma interação. Nós temos curso de doutrina para pacientes, né, que fazem também curso de doutrina para funcionários, para aqueles que querem participar também. Então tem todo um completo. A gente está em constante conversa justamente para poder fazer esse trabalho conjunto. Muito bom. Vai entrar em intervalo agora? Vamos falar com a Eliette, mas pode falar. Rapidinho, eu só queria fazer um comentário que, assim, às vezes as pessoas acham que você está dirigindo uma casa espírita e que os espíritos vão prover tudo. Não é bem assim. Tem atividade nossa aqui, nós temos a responsabilidade. Quando você assume uma responsabilidade, que nem a deles, por exemplo, que é gigante, magnânima, né? Eu não me imaginaria numa situação dessa, confesso. Não é fácil. Administrar uma casa como o Manuel Bento, por exemplo, que é um pouco mais simples, já não é fácil, eu fico imaginando a situação deles, né? Mas os mentores estão ali para nos ajudar só no direcionamento. Agora, botar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, é nosso aqui, porque o aprendizado é nosso. Com certeza. Eu acho que a Margarida deve ter umas vezes chegado para o mentor falando assim, e agora, mentor, o que eu faço? Aí falou, minha filha, vamos aprender junto. Todo dia. Todo dia. Não, eu diria que eu olho para ele e falo assim, eu fui enganada. Não era bem isso. Vocês me contaram tudo. Junto. Com certeza. É isso aí, a jornalista Eliette Ribeiro, ela entrevistou a doutora Silvia Cardoso, e ela fala sobre endoscopia em crianças. E essa é a segunda parte dessa entrevista, então acompanhe. Entrevista com Eliette Ribeiro. Na primeira parte da entrevista, nós conversamos com a doutora Silvia Regina Cardoso, que é presidente do Núcleo de Pediatria da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e ela trouxe informações a respeito da endoscopia em crianças. Nós vamos saber, a partir de agora, se crianças de todas as idades podem passar por este processo. Vamos ouvir. Doutora Silvia, crianças de todas as idades podem passar aí pela endoscopia? Sim, quando necessário, é um exame que hoje em dia pode ser feito em crianças de todas as idades, desde recém-nascidos até adolescentes e adultos, né? O exame, o que difere, às vezes, um pouco é o aparelho utilizado, se bem que na maioria das vezes os aparelhos são os mesmos até utilizados para adultos.
E difere, às vezes, o tempo de jejum, que em criança pequena não é necessário um tempo tão grande de jejum para a realização do exame. E feito, como eu falei, né, sob sedação ou anestesia, e para isso precisa ser, na maioria das vezes, em regime hospitalar. Doutora, a senhora comentou aí já um dos fatores necessários para a realização do exame, que é um dos preparativos, é estar em jejum. Além do jejum, quais são os outros preparativos para os exames? Na maioria das vezes, né, quando os exames são exames assim para diagnóstico de doença, não é necessário exames sanguíneos prévios ou outro tipo de exame, a não ser que a criança já tenha uma doença, por exemplo, doenças da coagulação do sangue, onde vão ser necessários alguns exames específicos. Mas na maioria das vezes, para endoscopia digestiva alta, o único preparo é o jejum, que varia de acordo com a idade. Quando é necessária a realização de endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia, além desse tempo de jejum, é necessário um preparo do cólon, onde a gente tira todos os resíduos fecais do intestino, para a gente poder fazer um exame mais preciso. Então, esse preparo de cólon é feito de várias maneiras, mas de um modo geral através de substâncias que causem diarreia e removam esses resíduos, ou através de lavagens intestinais também. Eliete Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliete Ribeiro com entrevistas, né, tão importantes para a gente conhecer um pouco mais aí sobre saúde. E no próximo dia 28 de janeiro, as Casas André Luiz, então, completa aí 69 anos de existência. O que está sendo feito para comemorar este aniversário aí? Qual o diferencial deste ano, Margarete? Não, nós combinamos com a área doutrinária, né, que nós vamos participar de palestras para falarmos sobre a casa. E aí vamos fazer uma comemoração maior o ano que vem, por conta dos 70 anos, né? Aí sim. Tá? E aí, Edson, qual que é a importância do trabalho da instituição, na sua opinião? Eu acho que ele é impressionante, né? Os números falam por si. Eu fico imaginando, se não tivesse as Casas André Luiz, essas 600 pacientes estariam em que situação, né? Verdade. E o trabalho deles, eu acho que é um trabalho de vocação. Porque às vezes você, como voluntário, você vai falar assim, eu vou me voluntariar para fazer alguma coisa. Mas para chegar no nível em que eles chegaram, sabe, no comprometimento de tocar uma obra como essa, não basta só ter boa vontade, é preciso ter vocação mesmo, é preciso ter um comprometimento maior, até com a espiritualidade, né? Porque você chega, que nem a Margarete falou que chegou lá e entrou e agora vai fazer evangelização infantil. Né? E aí ela se prontificou, fez, né, seguiu. Não abandonou o trabalho. Não abandonou, seguiu adiante. Quer dizer, então ali ela percebeu que ela tinha uma vocação, tá certo? E ali ela foi se incentivando, o mentor foi ajudando, é lógico, né, também, que ele foi aprendendo com ela. A gente briga muito, viu? E no fim tá aí a obra. Quer dizer, então eu faço até um convite para as pessoas que se voluntariam nas casas espíritas, para que eles busquem isso. Eu falo, escuta, qual que é a minha vocação, né? Eu venho aqui só para fazer isso, ou seja, só para colocar água, então só para dar o passe, ou eu posso me comprometer com algo a mais. Porque eu tenho certeza que os dois aqui cresceram muito. Estou falando por vocês, mas eu imagino que vocês cresceram demais como pessoas, né? Como espíritos, assumindo uma atividade como essa. Com certeza. Margarete já vai se despedir aqui do nosso programa, então fala para nós rapidinho o que a instituição mudou em você. Eu acho que tudo, né? É uma lição de vida, porque cada vez que a gente cansa, às vezes, no dia a dia, porque eu também trabalho, e você tem, né, os problemas do dia a dia da empresa, e você fala, tô cansada, você chega lá, vem um interno, bom dia, vim te ver, você fala, não tem direito de reclamar. Eu aprendi muito. Quando você chega em casa e você vê o neto bonito, sadio, te abraça e fala, puxa, ele não tem defeito físico, ele não tem defeito, problema mental. Muito obrigado, Senhor. Então, muita coisa, tá? Eu devo
ao aprendizado que eu tive lá nas Casas André Luiz, no Centro Espírita Nosso Lar, né? Como um todo. É. Você até o ano passado era diretora tesoureira. Isso, né? Mesmo. E a partir deste ano é atual presidente. Então, como tem muitas atividades, você já está encerrando a sua participação aqui no Manhã Boa Nova. Então, todos nós aqui da equipe, né, desejamos muito sucesso para você nessa função. Que vocês tenham aí muitas realizações e vibrações nossas aí para o trabalho continuar, tá bom? Aí eu agradeço a todos, né, pelo convite, porque, como eu falo, é sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Trazendo só algumas participações já antes do intervalo. Nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior e lá está a Hilda Vieira. Bom dia a todos, paz e luz para vocês. Bom dia, Hilda. Cristiane Machado, Sérgio Silva também, a Vilma Amaral, bom dia a todos. Rita Aparecida, sobre os comentários aí do Humberto Pazian, diz assim, ó, e quando a pessoa não quer ouvir suas desculpas? E aí, Edson? Bom, aí a pessoa está brigando com ela mesma, né? Se ela não quer ouvir as suas desculpas, ela não está preparada para se conhecer de fato, né? Ela não está preparada para ser honesta com ela. Porque a proposta aí do autoconhecimento é você ser honesto consigo. E foi onde eu entrei dizendo que para você ser totalmente honesto com você, você tem que se perdoar. Senão você não consegue. Eu acho que ela está com esse tipo de dificuldade, na verdade. Uhum. A Janete Souza, bom dia a todos, muita paz a vocês, tá gostando do programa, né? Continua participando aí com a gente. Também a Silvana Maria, a Fátima Moloni, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e nós vamos para o intervalo e voltamos em breve, não sai daí. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante que é fazer com que a gente acredite que
que o sofrimento não é eterno, não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde a aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Manhã Boa Nova de volta, trazendo aí algumas atrações para curtir o aniversário de São Paulo, que hoje completa 464 anos de fundação. O cantor e compositor Gilberto Gil vai ser homenageado pela Vai Vai no carnaval deste ano, e ele vai participar do aniversário tocando na tarde desta quinta-feira, na esquina das avenidas Ipiranga e São João, no centro. Também a final do tradicional campeonato de juniores será hoje às 10 horas desta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, com o jogo São
São Paulo e Flamengo. Vamos lá, Tricolor. E o Teatro Municipal de São Paulo terá apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal às 14h, com a abertura da ópera O Guarani e de Carlos Gomes, e também o tema e a marcha imperial do filme Star Wars. Também o antigo edifício Altino Arantes, conhecido como Prédio do Banespa, agora se chama Farol Santander. E o Espigão do centro de São Paulo foi restaurado e vai virar um centro de cultura, entretenimento e lazer. A inauguração para convidados acontece hoje, como parte das comemorações do aniversário da cidade, e a visitação para o público será aberta amanhã. E aí, você nasceu em São Paulo, Edson? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo. É. E o que essa cidade tem de mais especial, na sua opinião? Eu acho que tudo, né? Ela é uma cidade modelo para o país, né? Em termos de trabalho, de dedicação, tem aquelas músicas que homenageiam a cidade, né? Tem. Né? Que falam do trabalho. Então, eu gosto demais de São Paulo. A gente fala aí que vive pensando em sair de férias, ir para os lugares e tal, mas quando às vezes eu me afasto, eu fico uma semana, já não... Quero voltar. Quero voltar. Então, quem nasce em São Paulo não consegue pensar, pelo menos no meu caso, tá? Uhum. Não consigo me imaginar fora daqui, em outro lugar. Não consigo. Você nasceu em São Paulo, Davi? Não. Eu sou de Califórnia, no Paraná. Vim para São Paulo com 12 anos. E São Paulo me adotou, e eu adotei a cidade. Aqui eu fiz a minha vida, minha carreira, minha família. Amo São Paulo, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas também São Paulo tem tudo, oferece tudo. E não poderia ser diferente, uma cidade desse tamanho não ter problemas tão gigantes, tão grandes. Mas eu amo São Paulo. É um lugar especial para você? É muito especial. Eu acho que, inclusive, devido ao tamanho que ela os problemas não são tantos. Verdade. Né, em relação ao tamanho. Se a gente for pensar assim, a quantidade de pessoas que convivem aqui, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que aprender a ter um olhar positivo também sobre as coisas, né? Não só o negativo. Acho que o negativo, esse olhar negativo, vem para você olhar o que você precisa consertar. Mas não ficar centrado neles. Porque quando você se centra só neles, a tua própria vida se transforma, né? Fica uma vida difícil, carregada, complicada, porque você só está enxergando as coisas ruins, né? É ter um olhar mais otimista, né, Davi? Sem dúvida. E eu sou um otimista viciado em otimismo. Eu concordo com o Edson. A gente tem que olhar os problemas como desafios e como alerta, né? E olhar a parte boa. Sem ser poliana, mas eu vejo muito aspecto positivo, vejo muita qualidade, e onde tem o problema a gente precisa enxergar soluções, sugerir soluções, não ficar só reclamando. É verdade. Eu também amo São Paulo, não moraria em outro lugar. E nós aqui também desejamos aí parabéns, né? Parabéns para a cidade de São Paulo por mais um aniversário. Vanessa, posso só fazer eu queria elencar, fazer uma ligação com o que a gente estava falando até agora com isso. Uhum. Eu tinha falado que para você ser um voluntário, que nem o caso do Davi e da Margarete, você tem que ter vocação. E eu queria dizer também que para você se colocar como um dirigente de uma casa ou de uma causa, né, você também tem que ser positivo. Porque se você for uma pessoa, não for positiva, você, nas primeiras dificuldades, você já vai desistir. Tá certo? Então tem isso que eu estava falando, de você aprender a olhar as dificuldades como uma forma de você se melhorar, mas não deixar que as dificuldades influenciem o seu dia a dia. É isso que torna nós aqui como dirigentes as pessoas que conseguem tocar as coisas, né, e as casas e as situações, porque nós temos esse olhar. As dificuldades vão ter. E nós temos um olhar positivo, essa que é a verdade. Né? Sem dúvida. Agradecimentos a você, agora que é sócio aí do Clube Amigos da Boa Nova e faz parte dessa rede de amigos, é assim otimista, né, que quer sempre aí participar, contribuir com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje o nosso carinho especial é para Júlia Aparecida Santana e também para Eliane Pienes Adans. Elas participam aí do Clube Amigos da Boa Nova desde novembro de 2000, lá no comecinho. Então,
Então, o nosso carinho, nosso beijo aí para vocês, tá bom? E também os mais recentes, a Silvia Maria de Lemos e também Dario Silveira Arantes, o nosso Dario aqui do programa, sócios desde setembro do ano passado. Muito obrigada pela participação de vocês. Continue conosco, fazendo parte aí da nossa rede, que leva a mensagem de Jesus para o planeta inteiro, através da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Você não faz parte ainda? Liga agora lá para o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. E então você pode acessar também, né, o site amigosdaboanova.com.br para se associar e ter muitos benefícios, descontos em livros, CDs, DVDs, teatros e muito mais. Só essa parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E agora nós temos o quadro aí, Arte e Espiritualidade, traz informações todos os dias aqui no nosso programa, então vamos acompanhar, acompanha aí. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, parte 7, A Música, encontra-se esta afirmação. A música desperta na alma impressões de arte e de beleza, que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros, uma participação na vida divina em seus encantos e seus êxtases. Hoje eu tenho o prazer de receber a compositora e cantora do Chaves da Luz, Kathleen Koch, para conversarmos um pouco sobre o seu trabalho como veículo de divulgação do Espiritismo. Seja bem-vinda. Obrigada, Celso. É sempre um prazer estar por aqui. Nesta existência, quem surgiu primeiro? A Kathleen espírita ou a musicista? A Kathleen musicista. Olha, na verdade é uma história um pouco longa que começou com meu irmão, né? Porque a minha mãe ficou com um problema, ela tinha um cisto muito grande e aí ele foi buscar, né, respostas para o que estava acontecendo. E a partir daí é que surgiu a Kathleen espírita. O trabalho do Chaves da Luz é praticamente constituído de parcerias. A pergunta é, como é para você fazer parte deste trabalho nestes moldes? Eu acho que é algo extremamente especial, né? Então, na verdade, eu meio que sempre trabalhei com a minha família, né? Porque o meu pai tocava comigo, o meu namorado toca comigo, e ela faz as letras e eu as músicas, né? E o Felipe também canta comigo. Então, sempre foi em meio familiar, né? E eu acho isso muito bom. Kathleen, você participou da trilha sonora do filme Causa e Efeito, da Mundo Maior Filmes. Como foi passar por esta experiência? Olha, é maravilhoso. Fazer trilha sonora é uma experiência muito gratificante e, assim, é muito gostoso realmente de fazer. Então, lógico, para quem está na área, que é o meu caso, de compositora, então é muito bom mesmo. Para encerrar, você é bem atuante na divulgação do Espiritismo. A pergunta é, continua com as palestras nas casas espíritas? Sim, a gente tem feito várias apresentações, né, palestras musicadas, cada um chama de uma maneira, mas justamente com esse propósito, né, de levar uma mensagem através da música nos centros, para aqueles que são espíritas, mas também para aqueles que não são. Agradeço a sua participação, Kathleen. Lembrando a você, amigo ouvinte e telespectador, que o Chaves da Luz participará do próximo Encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba, neste próximo sábado, dia 11 de novembro, e aí você terá a oportunidade de ouvi-los ao vivo. A música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida, eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Para exprimir os esplendores da obra universal é necessária a beleza suprema da forma. Dissemos que nem a poesia, nem a música suportam a mediocridade. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, lindo dia, até amanhã.
Amanhã tem mais arte e espiritualidade, só lembrando aí que o Celso está de férias e, como ele disse, de Sorocaba já foi, né? Foi o ano passado, mas valeu a participação da Kathleen aí, conhecer um pouquinho mais quem não teve a oportunidade de conhecer aí o Chaves da Luz, né? E o projeto Guri da Capital e Grande São Paulo é um programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria da Cultura do Estado. Gerido pela Organização Social Santa Marcelina Cultura, ele recebe inscrições até 2 de fevereiro para os cursos de 2018. Crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos podem escolher desde iniciação musical até cursos mais avançados em canto e diversos instrumentos, com formações tanto em música erudita como popular. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio em música e todas as unidades do Guri oferecem diversos cursos de instrumentos. As vagas são distribuídas pelos seus 46 polos na capital e na região metropolitana de São Paulo, como Guarulhos, Santo André, Osasco, Arujá, Biritiba, Mirim, Poá e Guararema. O início das aulas é no dia 5 de fevereiro. O polo do Guri em Guarulhos funciona de terça e quinta-feira, das 8 às 18 horas, e oferece os cursos de iniciação musical infantil, alunos de 6 a 9 anos, e os instrumentos é contrabaixo elétrico, guitarra, metais, percussão e violão. Outros polos é só acessar guri-santamarcelina.org.br. E qual que é a importância da caridade na nossa vida, Edson? É de extrema importância, né? A gente está falando aqui de um trabalho das Casas André Luiz, que é um trabalho fantástico. Esse trabalho não existiria se não fosse esse sentimento de caridade. Eles mesmo colocaram, tudo começou com um centro espírita, depois começou a atender as pessoas com deficiência lá na casa espírita, depois começou a se sentir a necessidade de criar um espaço. Uma unidade. Uma unidade, ou seja, tudo isso faz parte da caridade. Aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo inteiro voltado para isso, fora da caridade e não a salvação. É o capítulo 15. Tá? Eu tenho uma ótica, uma forma de enxergar a caridade um pouquinho diferente dessa de você se prontificar a fazer só uma coisa, tá? Alguma coisa em prol de alguém ou por aí afora. Eu vejo a caridade, inclusive, com um olhar que você tem que ter para você mesmo. Quer dizer, você tem que ter um olhar caridoso para com você, ou seja, você está nesse processo aí de desenvolvimento, de aprendizado. Então você tem que se enxergar como alguém que está fazendo as coisas para se desenvolver. Depois que você tem esse olhar, aí você pode se dedicar a algo. Né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas, eu tenho até muitos exemplos de pessoas que querem trocar algo por algo. Por exemplo, eu vou lá ser voluntário na Casa André Luiz porque eu preciso fazer a caridade. Mas será que ela está preparada para isso? Será que ao entrar ali ela vai contribuir de fato com algo positivo, com algo que vai colaborar com as pessoas que, né, residem e tudo? Ela vai, ao se deparar com um deficiente, ela vai ter aquela energia boa para passar? São coisas que as pessoas têm que pensar antes de se prontificar a fazer alguma coisa, tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que a caridade é de extrema importância para a vida de todo mundo, mas tem que ter esse olhar um pouco mais, eu diria que um pouco mais pensado. Não só se atirar, né, de forma assim, tempestiva para fazer as coisas. Eu já vi pessoas sofrerem por fazer caridade, quer dizer, é um absurdo, né, Davi? Com certeza. Você imagina que a pessoa vai sofrer para fazer a caridade? O que eu chamo de sofrer? A pessoa sai da casa dela, ela discute, por exemplo, com o marido ou com os filhos, porque ela tem que ir lá fazer aquela obra, aí ela chega na obra lá brava, nervosa porque teve que discutir, porque, né? Aí chega ali, ela não consegue se desenvolver da forma que se espera dela, e ela inclusive dá trabalho para quem está dirigindo a atividade, porque tem que isolar aquela pessoa dos demais. Dá para imaginar uma coisa dessa? Essa pessoa está sofrendo com a caridade, na verdade. Sim. Ela não está fazendo o bem nem para as pessoas, nem para ela mesma. É isso. A importância de prestar atenção até no fazer a caridade, né, Davi? Sim. Eu vejo a caridade de uma forma bem extensa. Caridade é doação. E doação não só no sentido de espécie, de algo palpável, doar dinheiro, doar um bem, né?
mas doar o seu tempo, o seu talento, né? Aquilo que você possui de bom que você pode oferecer para alguém, para a comunidade ou para uma instituição especificamente. E também, algo muito importante, e a gente vive muito isso hoje, e já de algum tempo também, a necessidade que algumas pessoas têm de precisar de alguém para conversar, para dizer das suas mazelas, das suas dificuldades, e às vezes ela tem um problema que é pequeno aos nossos olhos, que estamos bem, mas para ela é gigante, é pesado, que ela sente que não consegue carregar, e muitas vezes ela só precisa de um ouvido, de um tempo, às vezes até pequeno, né? Isso também para mim é caridade, e é uma doação, é doar o seu tempo para ouvir alguém que está precisando desabafar. Hoje é tão difícil, né? Você vê, dentro desse sentido que o Davi está falando, eu reputo assim, de uma extrema importância nos trabalhos que as casas têm, aquelas que têm acolhimento. Tem o DEPOI, por exemplo, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento e tal. São pessoas que estão ali para ouvir as pessoas, tá certo? E encaminhá-las. Quando você tem um trabalho desse, esse trabalho é de extrema importância, porque a pessoa está chegando ali, às vezes, destruída. Às vezes o problema dela não é tão grande, mas ela não consegue enxergar alternativas, ela não consegue enxergar a sua volta, porque ela está focada com aquilo, ela está obcecada por aquele tipo de situação. E o simples fato dela poder expor isso para alguém, como o Davi está colocando aqui, ela mesmo, ao expor, ela começa a refletir sobre as coisas. E de repente, ao ter essa capacidade de expor, ela começa, ela mesma, a encontrar alternativas, né? Só por falar, desabafar. Só por desabafar, é isso aí. Porque dentro do problema, e ela conversando com ela mesma, ela só enxerga o problema, né? Não vê saída, não acha a porta. É verdade. Mas, trazendo as participações aqui pelo nosso WhatsApp 985759580, o que você acha sobre esse assunto, sobre a caridade? Você faz algum trabalho voluntário? Conta aí pra nós, tá bom? Como que está sendo? O Gregório de Itapeva diz assim, ó, bom dia e parabéns pelo programa. Obrigada, um grande abraço pra você. Do Parque do Chaves, a Bel. Oi, Bel, tudo bom? Bom dia, parabéns pelo programa. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre o Complexo André Luiz. Paz e luz a todos. Aí as pessoas conhecendo, né, Davi? Que bom. Muito importante o trabalho de vocês. O Júlio Martins de Melo no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço. Ele diz, ótima manhã, irmãos e irmãs, que o Rei Solar Jesus possa nos encher de luz, amor, caridade e bons ânimos pelo dia inteiro. Gratidão, amor e caridade a todos nós. Bom dia, falando de caridade, ele falou também. Alexandre Quintão, desejando um bom dia. Deise Mansano, oi Deise, bom dia, beijos a todos. Vanessa, sua linda, parabéns, obrigada, viu? Maria do Socorro Farias, bom dia, queridos, parabéns, Vanessa, obrigada também, um beijo pra você. A Silmar Andrade e Avelar disse aqui, deixou um depoimento aqui pra nós, vamos deixar aí nossa lembrança, nosso recado pra ela também, né, Edson? Ela escreveu algumas coisas, mas parece que ficou um pouco confuso o nosso entendimento aqui. E me desculpe se o entendimento foi esse, mas eu acho que ela está num processo de culpa muito grande e ela precisa aprender a se perdoar. Eu queria indicar para ela que ela busque uma casa, nas proximidades da casa dela, uma casa de espírita, para ela poder fazer ali uma entrevista, fazer um tratamento, né? E buscar ajuda. Porque ela sozinha carregar uma carga como essa, pelo menos é o que deu para entender, né? Ela está carregando uma carga muito grande aí. Ela precisa dividir isso com alguém. E tem muitas casas aí que podem ajudá-la a dividir essa carga. Tá? É o que nós acabamos de falar. Às vezes, por desabafar, ela já encontra aí, né? Eu queria dizer o seguinte, às vezes as pessoas... Eu mesmo tinha um olhar assim, durante um tempo da minha vida, um olhar meio crítico com relação a algumas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe uma criança deficiente como filho, né? Eu sempre critiquei a pessoa que abandona. Eu achava que aquilo era uma missão, que tinha que assumir, que isso, aquilo. Porém, isso é um olhar meu de fora. A gente não sabe a situação da pessoa, a gente não sabe os compromissos, a gente não sabe o que ela está passando. Então, o condenar fica fácil para quem está de fora. Mas para quem está vivenciando a coisa, não é simples. Tá certo?
Então a gente tem que aprender a olhar as coisas, as pessoas de uma outra maneira, de uma maneira caridosa. Né? É, isso mesmo. E eu acho que está faltando isso para ela se enxergar de maneira caridosa. É verdade. A Cristina Braga, da Vila Sabrina, bom dia. Vanessinha, gostaria de falar para a Margarete, eu sou colaboradora contribuinte das Casas André Luiz e gostaria de participar dos eventos, mas para isso seria bom se viesse um boleto para nós participarmos, bazar e outros. Quais são as formas, então, de participar aí, de contribuir, né, Davi? Diversas formas. A pessoa pode se tornar um sócio contribuinte, pode receber o boleto em casa, pode acertar com débito automático, pode contribuir com cheque pré-datado, isso a gente deixa calcionado no banco para depositar nas datas certas. Pode fazer contribuições eventuais também, no nosso portal tem o caminho para a pessoa acessar, preencher os dados e fazer a sua contribuição. Posso falar das outras formas também? Falar rapidinho o site e o telefone que a gente vai para o intervalo. casasandreluiz.org.br e o telefone é 2457-7733. Nesse telefone a pessoa vai receber todas as informações de como proceder. Aí na volta você fala mais um pouquinho, tá bom? A gente volta em breve, até já. Amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus.
Este é Amanhã Boa Nova de volta, que vai falar sobre a Espiritoteca. Já são centenas de livros reservados para entrega. Os nossos padrinhos, William Sanches, João Lourenço, Adão Nonato, Franklin Félix, já estão aí preparados para entregar. E também a nossa madrinha Delmar Franco. Você pode participar dessa campanha. Vários locais vão receber os livros, entre eles o Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, também o Hospital da Criança e do Adolescente. São locais aí em São Paulo, Guarulhos e Sorocaba, que vão receber estas páginas de luz. E a FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para a campanha Iluminar Muitas Mentes. Participe, é só acessar o site mundomaior.com.br ou você pode ligar a 0 operadora 11 4966 5775. A partir de R$12 você já faz a doação de um livro e você pode já contribuir com mais livros, a Espiritoteca aí. Participe desta campanha. E agora, o Juliano Posati traz a sua coluna Pensamento e Vida. Esqueci um pouquinho o nome, mas vamos acompanhar as informações deles para hoje. Confira aí. Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Eu fiz uma experiência nas minhas últimas férias. Eu desliguei o telefone celular um dia antes de sair de férias. Coloquei ele dentro de uma gaveta, passei a chave e fui viajar. Sem redes sociais, sem WhatsApp, sem e-mail, sem Wi-Fi, sem nada disso. Apenas 4 livros embaixo do braço, minha mala, blá blá blá, família, etc e tal. Claro que eu queria curtir meu filho, eu queria curtir minha esposa, eu queria curtir família, eu queria curtir praia, blá blá blá. Então eu me dediquei à leitura no tempo em que eu estaria vendo redes sociais, dando likes para isso, ou respondendo WhatsApps ou coisa do tipo. Essas coisas que a gente passa o dia inteiro fazendo, chega no final do dia a gente já não lembra de nada disso, porque é absolutamente trivial. Bem, o resultado foi que em 20 dias eu li 3 livros. Uau, como assim? Somente com o tempo que me sobrou por não estar dedicado a outras coisas do mundo virtual. Veja que coisa interessante. A média de leitura de um europeu é de 4 a 5 livros por mês. A média de leitura de um argentino é de 2 livros por mês, ao passo que, infelizmente, a média de leitura de um brasileiro é de 1 livro por ano. O que é que nós estamos fazendo que nós não estamos lendo? Nós estamos distraídos das verdadeiras urgências dessa encarnação com as futilidades que o povo se entretém. O novo círculo romano, o novo espetáculo do pão e do circo, que hoje se dá através das redes sociais. Eu quero unir a minha voz, a voz do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, para, de alguma forma, despertar a maravilha que é a leitura de um bom livro. Veja o que o Emmanuel vai dizer. O livro representa vigoroso imã de força atrativa. Um imã de força atrativa, plasmando as emoções e as concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por este dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Isto é um livro, minha gente. Isto é entrar em contato com o mundo das ideias através de páginas impressas. Veja, é um vigoroso imã de força atrativa, plasmando emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Nesta letra, você tem plasmado o pensamento e a emoção, as concepções mais sublimes de pensamento. Está aqui, está plasmado. À medida em que você entra em contato com essas informações, dentro de você começa a acontecer o acesso ao conhecimento, começa a acontecer a transformação. Por isso que ele vai dizer, por este dínamo de energia criadora. O que é um dínamo? Um dínamo é uma força motriz, o dínamo é o epicentro de uma força motora. É o que faz o movimento acontecer, ele é o dínamo.
O dínamo faz o movimento dentro de um circuito, de um motor, ele faz o movimento acontecer. Veja, quando ele chama o livro de dínamo de energia criadora, ele está dizendo que isso aqui é combustível de sabedoria, é combustível para a tua alma. Um livro é combustível para a tua alma. Porquanto encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Telementação é extraordinário. Ou seja, não tem tempo, não tem espaço. Você, quando lê um livro, por exemplo, como Há 2000 anos, você mergulha, você está tendo a transmissão de emoções, de sensações, de concepções plasmadas lá há mais de 2 milênios e que trazem presentes a comunicação daqueles espíritos com você. Isto é extraordinário. Então fica o meu apelo. Desliga o celular, responde o WhatsApp amanhã, sai um pouco do Facebook, desliga um pouco o YouTube e vai ler. Deixa o conhecimento acontecer em você, deixa a opinião criadora brotar dentro da tua mente, deixa um pouco de assimilar a opinião de outras pessoas e vá construir as suas opiniões através desse dínamo de energia criadora que está à nossa disposição. Pensamento e Vida aí com Juliano Posati. Essa é a coluna de toda semana aí. Sempre vamos ter aqui toda a semana, toda quinta-feira, no Manhã Boa Nova, Pensamento e Vida com o Juliano Posati. Que bacana, né? As informações dele. Vamos sempre acompanhar, que é muito importante. E como contribuir, então, com as casas André Luiz? Qual que é a melhor forma, Davi? Temos várias formas que as pessoas podem contribuir. Eu já adiantei agora há pouco algumas coisas. No telefone 24577733 receberá as orientações necessárias. A contribuição pode ser em espécie, né, doação em dinheiro, através de boleto, através de depósito bancário. A doação pode ser através de bens, né, aquele que você não usa mais, trocou por um novo, eletrodomésticos, móveis, roupas. Importante frisar que esteja em bom estado e que possa ser usado por outra pessoa. Esses bens que você pretende doar, nesse mesmo número, você também receberá as orientações. Nós retiramos em dia marcado, combinado com o doador. Esses produtos, móveis, eletrodomésticos, nós colocamos em nossos bazares, que nós denominamos Mercatudo, para que você saiba, se tiver interesse em adquirir algo, os endereços estão também no nosso portal, casasandreluiz.org.br. Outra forma de doação, nós temos um programa denominado Empresa Iluminada, esse direcionado para as pessoas jurídicas. É um programa de empresa parceira que pode oferecer desde produtos ou também doação em dinheiro. No mesmo número também você poderá receber as orientações de como proceder. E para ser um diretor precisa fazer o quê? Para ser diretor, primeiro precisa participar do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é um grupo formado hoje por 53 pessoas que foram convidadas ou indicadas para participar deste conselho. Para fazer parte do conselho precisa ser maior de idade. E dentro do conselho é eleito a diretoria. Então, esse é o critério básico, o processo básico. Perfeito. Acho que para participar do conselho tem que estar participando da casa também, né? Da causa, tá certo? Tem que ter conhecimento, tá certo? Tem que ter amor pela causa. Sim. Né? Importante, sim, Davi? É correto isso, Edson. Para participar do conselho precisa estar integrado nas atividades da casa. Perfeito, bem lembrado. A eleição é de quanto em quanto tempo, Davi? A eleição é de 3 em 3 anos. 3 em 3. E é dentro do próprio conselho ali. O próprio conselho que elege a diretoria. Ok. Interessante.
Muito bom. E no dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos em Guarulhos a 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova. Abordará como tema central a reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Este dia de grande festa, aprendizado, espiritualidade já entrou no calendário do público que acompanha a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior e vai ter aí os palestrantes, né? Alberto Almeida, Manolo Quezada, Aldenis Leite. Também o evento contará com um debate com os comunicadores André Marosso, Hildo Rosa, também a Deusa Samu, Delmar Franco, falando sobre traumas e crenças limitantes. Além das apresentações musicais, Ricardo Eduardo e a cantora Paula Zampi, e uma apresentação teatral com 3 atos que vai ser criada exclusivamente para o evento. Então já liga lá para você participar deste evento, né? 16º encontro, é só ligar 0 operadora 11 2458 3214 ou você acessa o site mundomaior.com.br. O Internacional Eventos fica na Avenida João Cavalari 133, Ponte Grande, em Guarulhos, bem pertinho do Internacional do Shopping de Guarulhos, né? Como que nós podemos entender, então, o caráter consolador do Espiritismo, Edson? Esse caráter consolador, da minha visão, assim, bem sucinta, é o de que você está aqui num processo de aprendizado. Somos todos espíritos num processo de aprendizado, tá certo? E o fato de estarmos reencarnados é para esse aprendizado. Então, você quer maior consolo do que você saber que você está num processo de transformação e de que você não tem que ficar se comparando com ninguém, na verdade, para poder se transformar, quer dizer, para se aceitar. É nesse sentido que eu vejo a maior consolação para mim é essa, de saber que eu sou um espírito imortal, que eu já tive minhas experiências, que eu estou tendo outras agora e que vou ter outras oportunidades mais para frente. Eu acho que não tem consolo maior do que esse. E para você, Davi? Concordo inteiramente com o Edson e agregaria o seguinte: o Espiritismo ele tem uma transparência fantástica. E tem as ferramentas, né? Ele nos dá as ferramentas para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer para progredir, para evoluir, para se reformar, para se renovar e para entender os processos que ocorrem conosco, seja de dor, seja de provação, de dificuldade, qualquer que seja. O Espiritismo tem as respostas. Está tudo lá na codificação. Basta ler, compreender, entender e aceitar. Estudar e praticar também. E veja que interessante, eu citei aqui o capítulo 15, né, do Evangelho, Fora da Caridade e na Salvação, e eu acho muito interessante que o Kardec inseriu esse capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo com a intenção de mostrar para o espírita que não é o Espiritismo que vai salvá-lo, mas é ele, com as suas atitudes, com a forma como ele vai se posicionar, que vai encontrar essa pseudo-salvação. Então aí ele abrange, inclusive, os não espíritas. Olha que coisa interessante que é a doutrina, né? Ela não está trazendo para si a responsabilidade, ela está trazendo para a pessoa a responsabilidade. Tá certo? É nesse contexto que eu falo que o maior consolo é esse, de você saber que você está num processo, com seus erros, com seus acertos, que você está num processo de desenvolvimento. A responsabilidade é individual. Isso, é individual. É isso. Vamos estudar cada vez mais o Espiritismo e vamos aprender um pouquinho mais aí hoje com a Eliette. Também ela entrevistou a terapeuta Tatiane Bueno, que falou sobre o Dia do Terapeuta Ocupacional. Acompanhem. Entrevista com Eliette Ribeiro. Dia 19 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional, uma data dedicada a uma profissão que muito contribui no tratamento de pessoas ao redor do mundo. A terapia ocupacional como área de estudo é recente, porém sua prática é bastante antiga. E nós vamos conversar agora com a Tatiane Bueno, que é terapeuta ocupacional das Casas André Luiz. Tatiane, qual é o papel do terapeuta ocupacional, principalmente quando falamos das Casas André Luiz? O papel do terapeuta ocupacional aqui na Casas André Luiz
é de proporcionar ao paciente um ambiente bem estimulador, consiga realizar novas experiências, que ele tenha a possibilidade de novas vivências, de descobrir habilidades ou de manter as habilidades atuais. E o principal objetivo da TO é que o paciente ele tenha o maior grau possível de autonomia e de independência em suas atividades cotidianas ou de lazer. Então, o papel principal é esse. E, Tatiane, de que maneira você atua e há quanto tempo você desenvolve esse trabalho aqui nas casas? Eu estou na casa, eu vou fazer 8 anos aqui na Casa do André Luiz. Eu atuo principalmente com atendimentos individuais, que são atendidos os pacientes com o maior comprometimento ou cognitivo ou motor. A gente utiliza pinturas, brincadeiras, jogos, o que o paciente mais se identifica. Nós também temos os grupos terapêuticos e o grupo de trabalho. Que, atualmente, esse grupo de trabalho, nós temos 18 pacientes em regime de trabalho aqui divididos nos diversos setores da casa. E também temos um paciente, morador aqui da casa, que trabalha fora. E no setor de TO, a gente também tem as adequações em cadeira de rodas, adequação postural em cadeira de rodas, as adaptações no leito ou adaptações para atividades de vida diária para os pacientes dentro das unidades. Também fazemos a confecção de órteses de posicionamento, são para pacientes que apresentam uma deformidade em membros superiores. E, Tatiane, você comentou que está atuando aqui nas casas há 8 anos, né? É possível você relatar aí a evolução de algum paciente que tenha chamado a atenção? Eu sei que são muitos pacientes que são assistidos aí pela terapia ocupacional, mas um especial que tenha lhe chamado a atenção da evolução após o tratamento desse trabalho aí de terapia ocupacional? Eu posso relatar, eu posso falar o nome do paciente, é o Ezequiel, ele é da unidade 1. Então, o Ezequiel ele era um paciente que apresentava uma grande agressividade, ele era um paciente bem agitado. Então, nós começamos com esse atendimento individual para o Ezequiel, onde a gente foi identificando várias atividades que ele gostava, tudo. E durante essas atividades, a gente percebeu que ele gostava de realizar a confecção do caderno. Através dessa confecção do caderno, ele realizava o caderno e ele presenteava os cuidadores da própria unidade, ou o enfermeiro também, as pessoas com quem ele se identificava. E através desse trabalho, as pessoas foram percebendo que o Ezequiel não era só aquela pessoa agressiva, tudo. Ele também tinha uma parte de fazer algumas atividades que ele conseguia. E com isso nós conseguimos incluir o Ezequiel nesse grupo de trabalho. Então agora ele é um paciente do grupo de trabalho, ele recebe um valor simbólico para ele fazer compras fora da casa, em shopping, para ele comprar o que ele mais gosta, mochilas, DVDs. Então a gente conseguiu ver bastante essa evolução do Ezequiel através de todo o acompanhamento dos atendimentos. Eliete Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Ficou muito interessante. Obrigada, Eliete, pelas suas informações. E pelo WhatsApp, participação também da Lúcia de Goiânia. Bom dia, queridos. Estou amando ouvir falar das casas André Luiz. O Edson hoje está mais bonito sem o terno. Obrigado. Quero muito ir no encontro Amigos da Boa Nova. Pretendo visitar as casas. Estou me organizando, pois eu também passei pelo desemprego e só agora estou voltando aos poucos à vida. Lúcia, parabéns a todos. Obrigada, Lúcia. Aguardamos você. Tomara que você possa vir, né? Um abraço para todo mundo que participou pelo WhatsApp e pelo Facebook. Obrigada, Davi, pela sua participação. Eu que agradeço a Vanessa, Edson e aos telespectadores que nos prestigiaram. Faço um convite. Todo domingo, das 14 às 16 horas, a instituição está com as portas abertas para receber visitantes com visita monitorada na Avenida André Luiz, 723, Picanço, Guarulhos. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Edson. Muito bom, né? Foi muito bom o programa, conhecer um pouco da Casa André Luiz. Foi mesmo.
Eu queria só chamar a atenção dos ouvintes que eles ficam parabenizando a Vanessa, eles têm que parabenizar o marido da Vanessa. Por André. ter conseguido, o André, por ter conquistado Beijo. a Vanessa, uma joia dessa daí. Parabéns pra nós. É isso aí. Beijo pro Cláudio Palermo, que amanhã tá aqui com a gente novamente no nosso programa. E você continua aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até amanhã. Você ouviu Manhã Boa Nova.